Fala, gurizada! Shalom, Adonai! A paz do Senhor Jesus. Pessoal, hoje eu quero ir bem direto ao assunto. Estou gravando esse vídeo aqui com um propósito, e o propósito é o seguinte: o tema desse vídeo é 3 verdades sobre o adultério. Existem muitas situações que eu poderia trazer aqui para falar sobre as consequências do adultério, mas eu quero falar apenas três situações que eu acredito que elas são muito importantes para o nosso dia a dia. Primeira coisa, primeira verdade sobre o adultério. Ela é uma quebra de aliança com Deus. Ou seja, antes de alguém trair alguém, essa pessoa traiu o próprio Deus. Por quê? A aliança do casamento é uma aliança constituída, alinhada, feita diante de Deus e das testemunhas, das pessoas. E antes de você assumir uma aliança com o seu cônjuge, você assume uma aliança primeiro com Deus. Segunda verdade sobre o adultério, ela é uma quebra de aliança com o cônjuge. Primeiro é com Deus, depois com o cônjuge. E o adultério, ele quebra outras coisas além da aliança, tais como confiança, motivações, sonhos, planos e principalmente as emoções. Gente, eu trato com pessoas aqui na igreja, pessoas da igreja, pessoas fora da igreja, das mais diversas situações. Mas uma vez eu tratei com um rapaz que ele veio de um casamento, de um divórcio e um casamento onde ele estava ferido, machucado, traído, doído a sua autoestima lá embaixo. Muitas pessoas falam que apenas o adultério é cometido, ou muitas pessoas pensam que o adultério só é apenas cometido pela parte masculina. Mas pasme você, o adultério também, ele é cometido pela parte feminina também. Eu tenho dados aqui para falar sobre isso. Veja, no Jornal do Estado de Minas, eles trazem uma pesquisa muito importante que é que dos entrevistados do sexo masculino, 91%, óbvio, que o índice é maior entre os homens, mas não podemos tapar os olhos, tapar o sol com a peneira e achar que não existe da parte feminina. Então, 91% afirmaram já terem traído isso do sexo masculino. E entre as mulheres, 88% revelaram terem sido infiéis. No Brasil, preste atenção para esse dado, ainda no Jornal do Estado de Minas. No Brasil, 70% dos usuários são homens e 30% mulheres. Eles vivem principalmente em cidades e a idade média é de 33 anos. Veja só, querido, um estudo do Mosaico Brasil de 2008 apontou que 21% das mulheres acima de 60 anos admitiram ter traído. Um levantamento do Correio do Estado apontou que 30% das mulheres admitem ter traído. Bom, eu comprei esse livro aqui, ó, Pornografia Mata, Pastor Lucinho Barreto. E nesse livro traz também a informação que, óbvio, e eu vou repetir aqui, a maioria das traições são cometidas pelos homens, por causa do seu impulso, seu ímpeto conquistador, ou isso é uma fala da ciência, da psicologia, mas biblicamente falando, o homem trai, a mulher trai por causa do seu caráter deformado, do seu caráter corrompido, do seu caráter não voltado para Deus. E a última verdade sobre o adultério é que ela é uma quebra de aliança com a descendência. Ou seja, se tiver filhos ou se pretendia ter filhos, eles também estarão colhendo o fruto de um adultério. Gente, como eu falei, eu trato com umas diversas pessoas há quase 20 anos. E nesses 20 anos já tratei com umas mais diversas pessoas e também
acompanhando os filhos do adultério. Querido, os filhos do adultério, eles têm baixa produtividade na escola, problemas com nota, agressividade. Eles também são pessoas que ficam talvez introspectivas, mais reclusas, se trancam mais no quarto. São pessoas que têm dificuldade de relacionamento. E isso na psicologia traz a ideia de que se meu pai ou minha mãe me abandonaram, ou se minha família se desfez, se eu começar uma nova amizade, é bem possível que essa amizade também se afaste de mim. Então, para evitar dores, vou evitar fazer amizades. Olha, esses casos de adultérios trazem consequências desastrosas. Quebra de aliança com Deus, quebra de aliança com o cônjuge, quebra de confiança, quebra de sonhos, quebra no emocional e também é uma quebra de aliança com a sua descendência. E vamos parar de acreditar que o adultério é só apenas quando se tem o ato com a outra pessoa. Bom, em Mateus 5, 27 e 28, Jesus diz: vocês não ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja bem, nós temos o hábito de dizer que o Velho Testamento é a época da lei e que o Novo é a época da graça. Eu aprendi que, independente, Deus é Deus de lei e também é Deus de graça, independente do Velho Testamento, independente do Novo. Perceba, no Velho Testamento, ele disse, não adulterarás. Veja, Jesus veio não para diminuir a régua, o padrão. Ele veio para aumentar o padrão. Ele veio para aumentar o padrão de santidade, de reverência, de adoração a Deus. Se no velho ele está dizendo, Deus está dizendo, não adulterarás. No novo, Jesus aumentou a régua, o padrão. Ele disse assim, se você apenas olhar e desejar em seu coração, você já caiu em adultério com aquela mulher. E eu quero aqui parafrasear a fala de Jesus. Não é só o homem que olhar para uma mulher, é a mulher também que desejar um homem, seja ele casado ou solteiro. Aqui, a régua, o padrão, servem para os dois. A parte que Jesus disse que não adulterarás está em Êxodo 20, 14. É um dos itens dos 10 mandamentos. E Provérbios 6, 32 diz, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Querido, o adultério destrói. Jesus, ele reconstrói. Que essa palavra fique no seu coração como um alerta, como um sinal. Veja o que aconteceu com Davi. Olhou Betseba, a desejou, cobiçou, teve relações com ela, gerou um filho desse adultério, matou o marido dela para ficar com ela. Todo planejamento que criamos em nossa cabeça parece um plano infalível, assim como Cebolinha queria fazer sempre com a Mônica, mas sempre os seus planos davam errados. Assim também é a tentação quando nós criamos um plano infalível, mas no final ele é morte. Assim como diz o provérbio, todo aquele que assim procede em relação ao adultério, a si mesmo se destrói. Que Deus abençoe. Vigia na terra.